Fala aí pessoal, beleza? Heraldo aqui da Maxi Traders. Pessoal, vou postar um vídeo aqui hoje de uma operação no dólar, né? De uma estratégia no dólar usando divergência. Eu sei que tem vários vídeos aí de divergência, mas eu vou mostrar ela aqui usando o Renko, certo? Eu vou abordar um pouco de contexto econômico, né? Macroeconomia e suportes e resistências calculados que eu uso aqui para eu achar esses melhores pontos para fazer a divergência. Porque a divergência é um indicador legal, né? Por exemplo, eu estou usando o IFR aqui no dólar e é bom de usar, porém nenhum indicador é perfeito, né, pessoal? Se você pegar uma grande tendência, como as operações de divergência são operações contra o movimento que está acontecendo, você tenta achar ali um possível ponto de exaustão, né? E ali, consequentemente, vindo a divergência, você vai operar. Mas o problema desse setup, né? O problema de todo setup é o ciclo, né, pessoal? Se você pegar um ciclo, por exemplo, onde você está operando contra a tendência, ou contra o movimento, né? Nem seria contra a tendência, mas contra o movimento prévio. E se você pega um ciclo em que o mercado entra em tendência, né? Que está entrando em tendência fácil e tal, você vai ser estopado. A divergência ela não vai resolver o seu problema. Por isso que é bom você ter noção de ter um bom suporte e resistência, né? Fazer suas marcações e analisar o contexto, né? Analisar o contexto, ver se aonde você está entrando, naquele suporte ou naquela resistência, é legal, entendeu? Ver como é que se tá bom se a força do mercado, como é que tá a situação econômica e tudo mais, né? É claro que não é fácil você abordar todos esses conceitos, né, na aplicação de um setup, por exemplo. Você pode usar o seu setup que você fica refém da estatística, né? Eu não gosto de setup porque você fica refém da estatística. Então você é obrigado a operar todo dia, você é obrigado a operar, a fazer todas as operações dentro daquele plano de trade e isso te deixa muito preso, né? De contrapartida, se você aprende a ler o mercado, né? Aprende a fazer correlações e tudo mais, você pode operar qualquer dia, você não precisa operar todo dia, né? Você pode esperar os melhores momentos, os melhores contextos. Por exemplo, esse dia aqui, eu vou mostrar um setup, né? Que você pode operar ele de maneira cega, sem você analisar contexto macroeconômico, sem analisar correlação, só analisando o renko e analisando o indicador. Pode. Vai ser lucrativo? Vai ter ciclos que vai ser lucrativo. Vai ter ciclos que você vai ser menos lucrativo e vai ter ciclos que você pode perder até algum dinheiro, ficar um pouco negativo. Porque essa é a característica do setup cego, né? Do setup objetivo, do setup sem você olhar nada. Para você que está começando, é legal assim, tipo, não vou falar que não opera nada ou fica tentando queimar o cérebro aí para tentar achar o contexto, descobrir o que é contexto, descobrir como é correlaciona. Isso leva tempo, né? Se você conseguir achar o fio da meada, por exemplo, uma pessoa para te ensinar o caminho, isso, olha, meu, você vai estudar isso, você vai estudar isso, você vai estudar isso para chegar lá na frente e você ter um entendimento geral e tomar a decisão. Enquanto não chega, você pode operar setup. Eu acho que é o caminho de todo mundo, todo iniciante. Agora, o que você tem que entender é o seguinte: você pode operar setup, você pode ser lucrativo, sim, só que você vai ter ciclos, né? É como eu falei, vai ter ciclo de mercado que o mercado vai estar ali trabalhando em range, putz, e a divergência vai funcionar pra caramba, nossa, vai ser legal demais. Você vai ser muito lucrativo. O cenário vai mudar, o contexto vai mudar, a volatilidade muda, de repente você muda o ciclo e aquilo ali começa a não funcionar tanto. Então, de repente você ainda consegue com um bom gerenciamento de risco sair positivo ainda, mas
vai ser menos, né? Por causa da mudança do ciclo. E vai ter um terceiro ciclo ali que, de repente, você vai ficar ali no 0 a 0, ganha, perde e fecha o mês negativo. Vai fechar muito negativo? Eu acredito que não. É difícil, assim, se você pegar um setup que é bom como esse, por exemplo, você fechar muito negativo. Mas você não vai poder fazer aquela mensuração mensal mais de ganhos, né? Você vai ter que fechar um bimestre, você vai ter que fechar um trimestre, né? Para ver os seus resultados e tudo mais. Você pode potencializar depois isso com leituras, né? Deixando o seu setup mais maleável, mais aberto, né? A outras interpretações, ou deixar o setup quieto e só operar mesmo quando você vê que realmente está tudo alinhado, né? Então vamos lá, aqui eu vou até usar o dia 3 de setembro, já está engatilhado aqui, que foi o dia que saiu o PIB. Então eu vou abordar um setup objetivo, você pode não considerar nada, e vou abordar já algumas questões para abrir a mente, para ver que não é só isso, né? Que dá para expandir e você ter melhores resultados, né? Então, ó, vamos só voltar um pouquinho. O dia 3 foi o dia da divulgação do PIB, tá? Então, é legal, primeiramente, se você quer avançar no trading, é legal você saber que o mercado é movido pela expectativa das coisas. Claro que tem muitos motivos pelo mercado se move, mas as correlações e as expectativas do cenário macroeconômico, elas são importantes. O mercado se move por isso, né? O mercado se move por causa disso. Então, todo mundo que opera está atento à inflação, ao PIB, a todos os indicadores econômicos aqui no Brasil e lá fora. Por isso que eu lancei aquela série de e-books, que é uma coisa fundamental para você estudar se você quer avançar no entendimento da operação do dólar e do índice. É necessário, sabe? É necessário. E aqui a gente vai dar um exemplo disso. Dia 3 teve o PIB. Se a gente pegar o calendário econômico aqui, antes de abrir, está todo mundo analisando, esperando sair o dado, né? Por quê? Porque se eu tenho um PIB que é favorável, que indica o crescimento do país, é claro que um crescimento muito forte pode gerar uma inflação, e isso não é bom, né? Então você tem que analisar sempre o indicador nos seus vários contextos. E, por exemplo, o PIB saiu às 9 da manhã ali pra gente, né? Só que o que acontece? Se eu tenho um PIB muito alto, acima do esperado, num primeiro momento me gera uma expectativa positiva. Então o que eu estou esperando? Eu estou esperando o quê? Na minha cabeça, dólar cair e índice subir. Então, no primeiro momento, vendo outras coisas, de repente vendo como fechou a DRs, vendo opções, vendo tudo mais, como é que foi feito o dia anterior, eu crio na cabeça o meu contexto no dia seguinte. Tá? Veja, eu vou fazer um vídeo de setup. Ele é um setup objetivo, tá, pessoal? Mas eu gosto sempre de abordar outras coisas para você que está iniciando ver que não é só isso, entendeu? Ver que não é só isso. Você vai ter muito mais sucesso se você aprender a coisa toda, tá? Então veja bem, num primeiro momento o PIB ele veio às 9 da manhã, então rapidinho assim abriu o mercado. Você tem que pensar se você quer atuar logo no começo do mercado, né? Então o PIB ele veio... Vou colocar aqui, ó, às 9 da manhã. Ele veio aqui, ó. A projeção era 2,7. No anual ele veio 3,3, né? Veio maior que o esperado e também bem maior que o anterior. A mesma coisa no trimestral. O PIB é divulgado trimestralmente, tá, pessoal? Trimestralmente. E é importante você acompanhar. Dados de inflação, PIB, são muito importantes você acompanhar. Vamos lá, e no trimestral eu tinha 1% no anterior, 0,9% na projeção e veio 1,4%. Então, o que isso daqui gera para nós? Num primeiro momento, deixa eu tirar aqui, ele gera uma expectativa positiva, sim, um mercado comprador, um mercado de investimento. Então, o que acontece? É bolsa para cima, dólar para baixo.
no atual momento. Então, no primeiro momento, depois ele pode ser precificado de uma outra forma, como assim, putz, mas pode ter um aumento de inflação, tá? Mas no primeiro momento ele é um contexto para a gente aqui no dólar baixista e no índice altista, né? Então, o que a gente vai pegar aqui? Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Vamos ao setup, né? Vamos ao setup. Você vai colocar um renko 7R no dólar. Você pode depois estudar outros tipos de renko, outros 5R, 6R, 8R, 7R. E a gente vai usar o IFR RSI, né? É só colocar aqui. Do período 8, 9. Isso daí você pode estudar também, não é uma coisa rígida, tá, pessoal? O indicador é muito do que você quer ver e de como você quer enxergar as coisas no gráfico. Isso aqui não é uma regra absoluta, tá? Indicador nunca é uma regra absoluta, ele é um indicador, tá? E aí você pode tomar a decisão ou não. Beleza, nós vamos operar a divergência. Minha caneta expirou aqui, eu vou ter que usar esse negocinho do jeito que está aqui. Então o que a gente está querendo, assim, por exemplo, né? Vamos ver aqui, vamos achar uma situação, ó. Aqui eu tenho no dia 2 aqui. O que a gente está querendo? Ó, eu tenho um fundo, certo? E eu tenho um fundo aqui. Aqui no indicador eu tenho um fundo no mesmo nível, certo? E aqui no preço eu tenho um fundo mais baixo. Então eu tenho o preço caindo, ou o indicador está subindo ou o indicador está no mesmo nível e vice-versa. Então aqui eu estou vendo uma divergência. Se eu quero operar sem marcar suporte e resistência, entendeu? Você pode fazer também. Só pela divergência em si, só pelo preço? Pode, tá? Então não marquei nada, mas aqui eu tive a volta. Ó. Voltou, o 7R voltou, ele fez um fundo mais baixo, voltou, eu identifiquei a divergência, entro comprado e levo até algum ponto e tal. Eu vou passar até algum gerenciamento e tal. Mas isso aí é muito de cada um, mas eu vou passar. Então a gente está procurando a divergência. Aonde a gente tem mais aqui, ó? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho topo. Eu tenho topo no indicador, beleza. Volta, faz topo duplo e vira. A hora que vira, eu tenho aqui, ó. Isso. Eu tenho um topo igual no preço e tenho um topo mais baixo no indicador. Então, na virada desse renko aqui, eu operaria vendido, certo? Beleza. Então, basicamente, é isso. Vamos ver se eu tenho outra divergência aqui. Ó, eu tenho até uma outra divergência aqui até mais legal, que eu gosto de até operar isso daqui. Quando acontece isso, eu tenho topo com topo. Aí eu tenho uma divergência que de repente eu já até operei, certo? E aí, você veja, eu tenho um topo mais alto em relação a esse topo, que é esse topo mais alto aqui. Olha lá. E eu tenho no indicador um topo. Então eu tenho tipo uma escadinha aqui, ó. Olha lá. Então entre esse e esse eu tenho uma divergência. Entre esse e esse eu tenho uma divergência. Também é muito bom de operar isso aqui, ó. Caindo, subindo, certo? Então basicamente é isso. Nós estamos querendo achar topo e fundo baseado em divergência. E no meu caso aqui eu vou colocar ainda um suporte e resistência calculado que eu faço todo dia aqui baseado em opções, e eu vou colocar eles na tela aqui pra gente, tá? Então eu tenho aqui eles anotados, eu vou trazer para cá. Ó. O primeiro que eu tenho é o no 565475. Então vou pegar aqui, vou colocar uma linha, vai ser o dia 3, eu já vou colocar aqui, ó. Vamos armar isso daqui. 565475. Então são cálculos, né, pessoal, que a gente vai fazendo e vai dando ali níveis em que o preço pode parar. Então a gente vai juntar
esses níveis junto com a divergência, tá bom? 565475 5475. Beleza, então a gente já tem aqui o nosso primeiro ponto, ó, marcado, certo? Daqui eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou pegar o 564221. 56. Vamos anotar aqui, vamos pegar direto aqui, ó. 564221. 564221. Então aqui a gente está preparando o gráfico para operar o nosso setup, certo? Vou pegar aqui também 561715. Vamos lá. 561715. 561715. Beleza. Vamos pegar aqui um último, que é o 559206. 559206. Então isso aqui, pessoal, todo dia eu faço 559206. E vou marcar os pontos aí onde eu quero operar, certo? Onde eu quero achar uma divergência, onde eu quero fazer a operação. Vou fazer uma operação com um contrato, certo? Não vou tirar parcial, vou fazer uma coisa mais objetiva, bem objetiva em termos de contratos. Depois eu faço um próximo vídeo fazendo um tipo de um preço médio. Não seria um preço médio, seria uma distribuição de contratos. Vou usar 2 contratos, aí coloco um e coloco o outro mais abaixo para pegar um melhor preço. Porque às vezes você vai ver que o preço, o que ele vai fazer? Às vezes ele vai dar divergência, ele vai vir aqui, você vai entrar, ele vai correr, certo? Vai correr. Então você só vai conseguir pegar esses contratos, ele já vai direto no alvo. Vai ter situações que ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai romper, ele ainda volta, você vai entrar, ele ainda vai voltar aqui, ó, testar, você com o stop no fundo, então você tem como colocar mais um contrato aqui, melhorar o teu preço médio e aí sair até uma parcial, entendeu? E depois sair o resto com mais pontos. Você também pode, eu posso fazer um vídeo depois, você em vez de entrar aqui na virada, você esperar o pullback, entrar só com o seu contrato fixo e aí você tem um stop mais barato e um risco retorno melhor, tá? Então a primeira eu vou fazer aqui, ó, pegando direto na virada do Renko após a divergência, tá? Então vamos lá. Então, se eu tenho mais alguma coisa para abordar aqui, os suportes e resistências já estão colocados. Num primeiro momento eu tenho o PIB me falando que dólar para baixo e índice para cima. Então, se eu tenho num primeiro momento o dólar para baixo, eu vou esperar ele chegar num ponto e esperar uma divergência, esperar o setup que eu estou propondo aqui, tá bom? Então vamos acionar o replay. Eu não sei se vai dar tempo, porque na realidade eu opero mais índice. E a compra desse dólar aqui, e a operação desse dólar, eu peguei na compra, tá? Eu não sei como é que foi a entrada dele, se foi rápida ou se foi... Nós vamos descobrir agora. Eu sei que deu divergência no topo, mas eu não sei o quão rápido foi isso, se deu para pegar ou se não deu, tá? Porque eu acabei pegando ele na compra na parte de baixo. Então vamos lá, o dólar abriu, tá? Ó, ele já pegou aqui um nível de resistência, já está querendo voltar, só que eu quero esperar a divergência, eu quero esperar o setup, que eu posso operar ele sem nada disso ou posso operar com isso, né? Com os níveis de suporte e resistência analisando. Então eu já sei que é o seguinte, ele abriu com gap de alta e eu tenho o PIB, né, me falando que é dólar para baixo.
Então aqui, ó, eu quero pegar a divergência. Só o fundo, olha só, vou dar um pause. Ele está num tempo bom, não foi muito rápido, vai dar para pegar, né? Já deu para perceber que é uma abertura que não foi tão rápida. Então o que a gente tem aqui, ó? Topo na resistência que a gente colocou e eu tenho topo. Aqui, ó, já está se formando um topo mais baixo, porque o topo aqui já está formado, ó, o topinho duplo, topo mais baixo aqui no indicador, certo? Eu já vi isso daqui com o mercado rolando. Então o que eu vou fazer? A minha ordem está aqui, ó, meio ponto abaixo. Opa, peraí, que eu tenho que mudar alguma coisa aqui. O que não pode? O que ele anunciou aqui? Ah, tá, que tá numa carteira aqui, ó. Vamos colocar aqui no simulador. Beleza, então, o que eu quero? Eu já tenho topo duplo, divergência, olha lá a divergência, já me indicando. Então eu vou pegar aqui, ó, o meu candle referência 7, eu vou colocar meio ponto abaixo aqui, uma venda, o stop, meio pontinho ali acima, vai dar aqui nesse caso 9 pontos de stop, certo? E a primeira saída, como eu tenho aqui, ó, eu tenho aí o seguinte, você vai definir a sua saída, né? Se você não tem uma parcial para tirar, né, que depois eu vou abordar isso em outro vídeo, você vai ter que sair inteiro. Então, se você tem 9 pontos de stop, não pode ser menos de 9 pontos. Você vai fazer um 1 para 1 ou um 2 para 1, aí dependendo dos seus estudos. Nesse caso, como eu tenho o PIB de cara aí, vamos tentar pegar um 2 para 1. Então eu tenho níveis de suporte e resistência aqui. E eu vou ter aqui, ó, 18 pontos aqui e tenho um próximo suporte aqui, que geralmente quando esses meus suportes e resistências aqui, quando rompe um aqui, ele vai buscar o outro. Quando rompe um aqui, ele vai buscar o outro. Então a gente tem uma janela legal aqui para operar, certo? A gente tem uma boa relação risco-retorno. Se você lê um contexto, se você tem uns níveis legais de suporte e resistência, desses de que aonde ele rompe vai buscar o outro. Então assim, meus indicadores aqui eu conheço. Então eu sei que a tendência dele é buscar o outro, principalmente nesse contexto do PIB. Para a gente que opera mais a correlação, mais a macro, aqui nós não estamos operando somente a divergência. Você que não conhece, que está começando, você vai operar só a divergência. Mas aqui eu sei que eu tenho um alvo maior. Por quê? Porque eu já vi que o PIB saiu, né, bem acima. Então uma expectativa altista lá para o índice. Tanto é que o índice ele já abriu subindo muito rápido e a gente tem uma situação de queda para o dólar num primeiro momento, né? Então eu vou acelerar aqui, ó, já está tendo uma exaustãozinha aqui. Olha lá, a gente não entrou na operação ainda, a gente está esperando completar aqui a divergência, né? Porque isso daqui pode subir e ainda fazer um topo mais alto, né? Não está feito, por isso que a gente vai esperar a virada do Renko. Eu vou acelerar aqui pra gente vamos lá. Aí beleza, pegou a nossa ordem, a gente entrou, a gente não tem parcial nesse caso, senão a gente poderia tirar a parcial aqui no ajuste, provavelmente assim vai buscar o ajuste, né? Então não temos parcial, a exaustão rolando. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Vou dar uma esticada aqui para ficar maior. Beleza. Ela voltou, fez o pullback, certo? E vamos deixar a operação correr. E depois a gente vai para a operação que eu acabei fazendo, que foi a divergência de compra lá embaixo. Depois eu vou deixar
um link do Hotmart aí, ó, dos e-books que eu deixei lá. Quem quiser estudar mais, quem quiser se aprofundar, ó, essa é a capinha dele lá. Tem vários lá. Todos os indicadores aqui para o Day Trade eu tenho lá, tá? PIB, PNB. Então é bom você saber o indicador, saber o que ele representa, como é que ele é lido, qual é a expectativa, o que acontece se ele subir muito, o que acontece se ele cair muito, sabe? E esses indicadores são importantes, cara, para você que quer ter autonomia no trade, que você quer ter liberdade realmente, né? Porque que nem eu falei, setup, cara, você tem que ficar preso à estatística, né? E quando você tem uma leitura, você não fica mais preso, você vai ficar preso à tua estatística. A tua estatística de leitura, a tua estatística de como você lê as correlações, você não fica mais preso à estatística do tempo, do setup, entendeu? Vamos lá. Então aqui pegou, beleza, ó, foi de um ponto a outro direto. Você vê que o PIB foi precificado, o resultado do PIB já está sendo precificado, né? Você acertou na leitura, tudo mais, pegou ali a venda, você correlacionou o seu setup com a macroeconomia, com o que está acontecendo de verdade no mercado real, né? Porque a divergência ela é só um indicador, ela não é a realidade de que vai subir ou de que vai cair. Mas você correlacionou uma entrada, um setup de entrada com um gerenciamento de risco, um stop ali, né, bem definido, um alvo muito bem definido, de acordo com várias variáveis. Aqui a gente está usando muitas variáveis, né? A proposta é você estudar a divergência, você que está iniciando, ver que ela funciona mesmo sem as variáveis e depois você vai ampliando o seu conhecimento e você vai conseguir juntar, de repente, isso com todo um cenário geral, até você se desprender disso, porque às vezes vai chegar uma hora que você nem divergência você vai ver mais, você já vai ver o cenário e tudo mais, já vê ponto de entrada ou no Renko, ou no Kendo, ou por price action, ou por alguma coisa, e você analisando a correlação com a macroeconomia, você vai conseguir fazer o seu trade e vai se livrar, né, da estatística do setup, né, de ter que operar todos os movimentos, porque o problema do setup é esse, você precisa operar todos os movimentos para você ter aquela estatística vencedora, né? Às vezes você passa um robô, você faz um backtest, você faz uma coisa longa e fala, nossa, é lucrativo. Mas o robô não perdeu nenhuma, né? E às vezes você não pode operar, às vezes você perde, tem uma desatenção, você não opera, perde o movimento. Perdeu o movimento, já perdeu a estatística. Você tem 70% de acerto num operacional, não quer dizer que você vai acertar toda vez que você operar 10, você vai acertar 7. Não quer dizer. Não quer dizer nada disso. Isso aí é aleatório, pessoal. Isso aí é aleatório. Você pode entrar numa ascendente ali, num ciclo de mercado, onde você vai acertar, onde esse no geral que era 70% de acerto vai virar 80%. Entendeu? Mas no geral, naquele longo prazo que você fez o backtest, ele é 70%. Entendeu? Só que você pode entrar num ciclo de mercado ruim, onde você a cada 10 você vai errar 6. E aí ele virou 40%? Não, ele não virou 40%, ele está 40%, né? Ele está acertando 40% e você está perdedor. Principalmente se você não tiver... Ó, tem o fundo. Entende, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Tem um fundo aqui e tem um fundo aqui, ó. Deixa eu tentar melhorar isso. Eu preciso pagar a caneta de novo. Expirou a... Era um ano. Ó. Tem o fundo aqui. E tem o fundo aqui. Vamos ver se eu tenho um fundo mais baixo. Pegando aqui o nosso suporte aqui, certo? E vamos ver se, ó, você vê que fez um topo bem mais alto aqui, ó. Pode ser que ele faça um fundo aqui e faça um topinho mais alto aqui. Então, pessoal, o lance do setup, a maioria do setup, quando ele é bem construído, assim, bem bonitinho, ele é lucrativo no longo prazo.
Só que você às vezes não aguenta, você entra num período de drawdown e, pô, você perde uma, perde duas, perde três, você falou, meu, vai acabar o dinheiro, né? Principalmente se você não trabalha com um montante condizente com aquilo ali que você está operando, né? Eu indico operar assim sempre com 20 stops. 20 stops, 20 dias de stop. Se você vai fazer uma operação por dia, são 20 operações, né? Se você vai fazer 2 operações por dia, são 40 operações. Você tem que ter essas 40 operações aí para você terminar o mês. Você tem que ir pela hipótese, ó. Ir pela hipótese que você vai estopar todo dia, durante o mês. Você tem que terminar o mês. Ó, fundo duplo. Aqui eu já tenho o fundo mais alto, hein? Então aqui eu posso ter uma possível operação aqui, ó. Virando o renco aqui, ó. Certo? Eu poderia até colocar, mas já está fazendo fundo mais baixo. Beleza, ó. Fundo mais baixo. Se ele virar aqui com... Ó, chegou. Se ele virar aqui, ó, eu quero entrar comprado, certo? Com stop no fundo. Pegou lá o nosso suporte, tocou nele. Não é a ideia operar o toque, tá? Não é a ideia operar o toque. Aqui eu estou operando a divergência. Então vamos lá. Vou mostrar a divergência aqui, ó. Fundo mais alto. Fundo mais baixo a hora que chegou lá no seu suporte. Aí você entrou com 9,5 pontos. A minha próxima saída é esse suporte aqui, ó. Porque, por exemplo, eu tenho a precificação. Eu tenho aqui, ó, a precificação do PIB. Gerou essa queda, certo? Quando ele gera essa queda, eu tenho aqui mais uma divergência aqui no meu suporte. Desse suporte até esse suporte aqui, ó. Desse suporte até essa resistência aqui, que foi aqui aonde teve o ponto de inflexão aqui. Certo? Então aqui eu tenho um alvo definido. Eu tinha 9 pontos de stop. E aqui eu tive... Vamos ver... Meu próximo alvo com 15 pontos. Então assim, tá legal. Vou perder 9 para ganhar 15. É válido, tá? Principalmente se você conhece o setup e tal. Foi esse o trade que eu acabei fazendo. Aí você pode tirar uma parcial aqui, se você tiver mais contratos. Tira uma parcial ali com 10 pontos. Pô, você tá com 9 de stop. Tirar uma parcial com 10 pontos é lindo. É antes do teu alvo. E tira o resto dos contratos ali no teu outro ponto, né? Então, pessoal, eu acho que é isso. Eu estou apresentando um setup rígido, né? Um setup objetivo. Porém, eu joguei aí no vídeo outros tipos de análises, tá? E mais pra frente eu faço um outro vídeo aqui abordando parciais e tudo mais, tá? Mas a ideia do vídeo mesmo é passar que você precisa estudar as correlações. O mercado não é aleatório, tá? O mercado não é aleatório, tá? É macroeconomia e correlações, tá? O mercado todo o mercado mundial ele é interligado e os players eles estão ali vendo tudo e fazendo os movimentos no mercado de acordo com as correlações, de acordo com a macroeconomia, de acordo com a expectativa de inflação, de PIB, sabe, de recessão e tudo mais. É complicado, mas com o tempo, se você for estudando na maneira certa, com o tempo essas coisas vão entrando na tua cabeça. Fechou, pessoal? Acho que é isso daí. Eu vou deixar um link aí do Hotmart onde eu tenho os e-books. É importante você estudar ou por lá ou por qualquer outro lugar os indicadores econômicos e começar a trazer isso para a tua análise, entendeu? Começar a trazer isso, tentar entender isso daí, analisar as correlações, analisar a macroeconomia e principalmente ter pontos de trading, entendeu? São os famosos trade locations. Aqui eu marquei os meus, ó. Entendeu? Aqui passou direto, foi lá buscar o ajuste, foi direto e foi rompendo até chegar no último nível. Beleza. Aqui me deu uma divergência. Opa, pode estar precificando uma possível inflação.
Não sabe o que o mercado está pensando agora, mas veja, bateu ali, voltou, te deu a divergência, te deu o setup, te deu a entrada, te deu tudo. Aqui você teve tudo. Você não entrou na euforia, né? Você não entrou no susto, não. Você esperou acontecer a mesma coisa aqui, ó. Deu tempo de operar essa venda, certo? Deu tempo de operar essa compra. E o mercado no primeiro momento precificou o PIB e de repente a gente não sabe o que está passando na cabeça deles, mas você pode ter uma ideia. Essa alta aqui, ó, ela foi embora. Pode estar precificando uma inflação, uma possível inflação. Pô, e agora? Será que vai ter inflação? O governo tá, nesse momento, ele tá se rebolando para atingir a meta de inflação, né? Que não é fácil. Estão lá, não para de gastar, tem todo um contexto. Então, quer dizer, tudo isso está na tua cabeça. Pô, será que essa alta aqui, ó, eu acho que estão precificando uma possível inflação. Beleza, tá válido. É o que você está analisando das informações que você tem no momento. Nem sempre um PIB para cima vai gerar essa queda de cara. Pode ser que se a inflação já estiver muito alta, né, que nem está acontecendo nos Estados Unidos, eles estão tentando segurar a inflação e tudo mais para ver se corta juros, para ver se não corta. Então, se de repente você tem um cenário que a inflação está alta, o governo não está conseguindo, sabe? A taxa de juros está aumentando aqui no Brasil, estão já pensando em aumentar. E de repente você pensa assim, pô, vem um PIB muito alto, a princípio, num cenário normal, seria queda no dólar. Mas, como eu estou com a inflação muito alta, eu acho que não vai dar queda. Eu não quero vender, eu quero comprar. Quero comprar dólar. Vou esperar cair em algum momento porque eu acho que o mercado vai precificar uma inflação, que é ruim para o país. Pronto, aí você já inverteu o resultado do PIB no contexto. Certo? Já inverteu totalmente. Uma coisa que era boa, você transformou em ruim. Pô, o PIB é bom, mas vai dar ruim, porque a inflação já está muito alta, a inflação já explodiu. O governo já falou que não vai conseguir atingir a meta. E ainda eu tenho um PIB muito alto, acabou. É dólar para cima, né? Então é isso, pessoal. Valeu aí, ó. Um setup, tá? E algumas coisas aí para você que está iniciando pensar em estudar. Tá bom? Valeu aí, até a próxima.